Bom dia, hoje é o dia 6 de agosto e o nosso texto do dia sobre a graça é o verso 6 do capítulo 11 da carta de Paulo à igreja de Roma. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Paulo então vai falar nesse texto sobre as pessoas que tentam obter a justiça de Deus pela própria, através de obras, através de suas próprias mãos. No final eles não conseguem, porque ninguém consegue chegar a Deus por si mesmo, através de sua própria religião. É impossível. No final, o que acontece com essas pessoas é que os seus corações ficam endurecidos em relação às coisas de Deus. Pessoas que convivem com outras pessoas que conhecem a Deus, como aconteceu com o povo de Israel. Quando um profeta falava, ele falava para todo mundo. Quando uma carta era enviada, quando uma mensagem escrita era enviada à nação, todo mundo ouvia a mesma mensagem. Alguns se voltavam para Deus e outros não. Permaneciam em seus pecados, em suas misérias. E endureciam seus corações. O que Paulo está falando nesses textos do verso 6 ao verso 11 é que o que vai acontecer em seguida é um julgamento dos mais terríveis que possa existir. A mesma coisa que aconteceu com Faraó, quando ele se opôs a Deus, quando ele endureceu o seu coração. Em seguida, Deus vai, ele mesmo endureceu o coração de Faraó. E é a mesma coisa que Paulo está falando aqui, nesses versos que vão do verso 6 ao verso 11. Deus, ele mesmo, endurece o coração dessas pessoas. Não existe julgamento pior nesta vida do que ter o seu coração endurecido por Deus. Há mesmo aqui a pessoa não consegue mais ver as coisas de Deus. Escureceram-lhe os olhos para não verem. Está escrito no verso 10 do capítulo 11 da carta de Paulo. São textos muito difíceis de serem comentados e mesmo lidos. Mas você pode constatar ao seu redor pessoas assim, que blasfemam do nome santo do Senhor, seus corações estão endurecidos. E um julgamento final é que Deus permite que esse coração endurecido continue endurecido e seus olhos sejam fechados. Você não conhecerá nesta vida julgamento pior do que este, eu creio. E é o que Paulo está dizendo aqui. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Ele está falando do povo, do seu povo, próprio povo aqui, mas é uma palavra que é aplicada a outros povos, a todos os povos, no início da carta de Paulo aos Romanos. O mesmo Deus que se manifesta em glória na criação, que revela o seu poder e a sua glória, o mesmo Deus que enviou Jesus para nos mostrar o caminho, é o Deus que permite que o nosso coração fique endurecido quando nós decidimos de nos voltarmos contra Deus. Ao invés de fazer aquela volta por cima para ir na direção de Deus, nós combatemos Deus e a sua mensagem. Através de um espírito de endurecimento do coração. Olha que grande julgamento, que julgamento terrível que paira sobre o mundo. No Salmo 69, 23, que é citado pelo Paulo em Romanos capítulo 11, diz o seguinte: escureçam-lhes os olhos para que não vejam e faze o que os seus lombos tremam constantemente. E um outro texto do Salmo 69 diz que Deus vai derrubar a nossa mesa. A nossa mesa vai se tornar uma armadilha. O que será que esse texto quer dizer? Muitas são as especulações. O que quer dizer que a nossa mesa se transforma em armadilha? O que esta mesa representa? Eu creio que essa mesa representa a festa. Essa mesa representa a alegria. Essa mesa representa esse tempo, o tempo que a gente passa com outras pessoas, a festejarmos alguma coisa, um casamento, um aniversário, um local de comunhão para a família, para amigos.
a alegria se vai. Deus derruba a mesa daqueles que se opõem a ele. Esse Deus de amor e de graça se manifesta um Deus santo e justo, que permite ao homem de continuar andando no caminho que ele decidiu seguir. Se o seu coração se endurece contra Deus, se você pensa que você pode combater a Deus e resisti-lo, ele vai te deixar ter um coração endurecido pelo resto da sua vida. E isso é um julgamento terrível. Quem nos dera poder pular esse tipo de texto e falar de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa, nos diz Hebreus. É uma coisa terrível de querer combater Deus. Zombar de Deus. Zombar do santo evangelho do Senhor. Zombar da pessoa maravilhosa de Cristo. Deus, um dia, vai derrubar a mesa dessas pessoas. Que coisa triste. Há caminhos que ao homem parecem serem bons, mas o fim é a morte, nos dizem as Escrituras. Não trilhe um caminho de morte, porque o salário do pecado é essa morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom da graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.